Olá, muito obrigado pela sua companhia aqui no canal Viver Brasil. Esse é o Saúde e Bem-Estar, um programa dedicado a trazer informação útil, de qualidade, de saúde, para você se cuidar melhor, para você cuidar da sua saúde. O nosso tema de hoje atinge mulheres e famílias inteiras que precisam conviver com a gestação de risco. Para a gente entender mais sobre as causas que levam aos quadros de gravidez de risco, a gente conversa com a doutora Cláudia Laranjeira. Ela é supervisora da residência médica da ginecologia e obstetrícia do Hospital Mater Dei aqui em Belo Horizonte. E ainda você vai conferir conosco o quadro Mitos e Verdades. Vamos tirar dúvidas e desmistificar informações sobre gravidez de risco. A fisioterapeuta Fernanda Moreira também conversa com a gente sobre os tratamentos antes e depois do parto e dá dicas importantes para garantir o restabelecimento da musculatura pélvica das mulheres que têm esse problema depois do nascimento dos bebês. Está começando agora o nosso Saúde e Bem-Estar. Muito bem. A gravidez, a gente sabe, desperta nas mulheres e nas famílias, muitas sensações. Sensações diversas. Muita alegria que é misturada com outros sentimentos. Essa é uma fase única da vida das mulheres, da vida de uma família, e marca a formação e o início da vida de todos nós. Algumas gestações, porém, são diagnosticadas como gravidez de risco, são gestações de risco. São aquelas em que os médicos descobrem alguma condição que exige mais cuidado, que exige mais atenção. E para falar sobre isso, quem está aqui conosco é a doutora Cláudia Laranjeira, supervisora da residência médica da ginecologia e obstetrícia do Hospital Mater Dei. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada. Vamos então falar sobre as causas mais comuns da gravidez de risco. Bom, a gravidez de risco, toda mulher que tem alguma doença crônica, ela já recebe essa classificação para que a gente tenha um cuidado diferenciado, certo? Então, assim, qualquer doença crônica, como, por exemplo, hipertensão, diabetes, as doenças da tireoide, alguma doença ortopédica que impeça ela de movimentar-se, alguma doença reumatológica, as doenças autoimunes, todas essas doenças vão caracterizar com que a mulher tenha essa classificação como de risco. Além disso, as mulheres os bebês apresentam alguma alteração, ou de crescimento, ou da placentação, ou alguma alteração de formação, uma malformação, elas também ficam classificadas como gravidezes de risco, porque o risco ele pode ser tanto da mãe como do bebê. Ou dos dois. Exatamente. A gente pode colocar a obesidade nessa lista de problemas? A obesidade, ela merece um cuidado realmente a mais, porque ela aumenta o risco para outras doenças, como, por exemplo, diabetes gestacional, doenças hipertensivas durante a gravidez, dificuldades, às vezes, no trabalho de parto e no parto. Então, ela merece, sim, ter um cuidado a mais. E merece também uma atenção da importância do pré-natal. A gente sabe que existe uma dificuldade da abrangência desse tratamento no Brasil como um todo, A gente precisa falar do pré-natal para falar de um período de identificação de problemas de gestação também, Sim. Eu sempre digo que a cada consulta de pré-natal, você reclassifica essa mulher, porque o pré-natal pode ser o momento onde você vai diagnosticar esse risco. Então, às vezes, ela vai começar o pré-natal com um risco habitual, que a gente chama, sem risco nenhum, e ela pode mudar de classificação. Então, por isso que o pré-natal é importante. Quanto antes a mulher começa o pré-natal, menor o risco dela ter complicações decorrentes desse risco que a gente pode considerar aumentado em qualquer momento. Então, as consultas elas devem ser muito bem planejadas, com uma periodicidade definida pelo seu obstetra, para que essa classificação de risco seja feita a cada consulta. E é importante a gente falar sobre a participação da família nesse processo todo,
Sim, porque eu costumo sempre dizer também que o parto, ele é um evento familiar, né? Assim como a gravidez. Ele é a vida do marido, da esposa, do filho mais velho, né? Às vezes dos avós. Dos avós, que às vezes, né, tanto ali esperam por ter também, um né? neto. Então, é sim um evento familiar. E o apoio dessa família para que ela consiga transpor a gravidez, né, com todos os cuidados necessários, ele faz muita diferença. Muita diferença. Quando a gente fala, doutora, de gravidez de risco, a gente está sempre dizendo que mãe e filho estão juntos nesse mesmo risco? Tem algumas doenças que são fetais, por exemplo, que não aumentam em nada o risco da mãe, certo? Então, às vezes, o risco ele é exclusivo do bebê. Mas toda mulher que tem uma gravidez de risco por alguma doença crônica, né, isso pode envolver, sim, o bebê. Então, a gente tem que fazer uma vigilância, né? Nós temos 2 pacientes aí no caso, né, a mãe e o feto. Então, praticamente todas as doenças crônicas, a gente tem que fazer uma vigilância sobre o bebê. Agora, existem algumas doenças que são exclusivas do feto, que não aumentam tanto o risco da mãe. E quando a gente fala de gravidez de risco, a gente está falando necessariamente de cesariana? Não, muito, até pelo contrário, né? Muitas vezes o parto vaginal, ele vai ter um risco menor para aquela mulher, né? Por exemplo, um risco de sangramento mais reduzido, né? Um tempo de recuperação mais rápido, um risco de trombose após o parto, ele é menor quando o parto é vaginal. Então, se as condições, tanto da mãe como do bebê, nos dão segurança para conduzir um trabalho de parto e o parto vaginal propriamente dito, a opção melhor, com certeza, vai ser o parto vaginal. Agora, quais são os hábitos que colaboram para aumentar uma gravidez de risco? Hábitos de vida, primeiro, tabagismo é um deles, que a gente sabe que a mulher não deve, né, fazer uso de cigarro de forma alguma, porque ele realmente aumenta por causa dos riscos na placentação, a placenta pode ficar comprometida. O alcoolismo, ele também deve ser evitado, com certeza, tá? E os hábitos de vida que dizem respeito à atividade física, né, o sedentarismo, ele pode aumentar o risco para algumas mulheres que já têm um risco aumentado. Por exemplo, as hipertensas, a atividade física faz muito bem a elas, certo? As diabéticas, a atividade física faz muito bem a elas. Dormir bem é um outro hábito muito importante para a gestação de risco, principalmente para as hipertensas, né? Então, quem não dorme bem, às vezes tem mais picos hipertensivos, por exemplo. Então, são esses hábitos saudáveis, como atividade física, hábito de dormir bem, uma alimentação adequada, isso tudo influencia, certo? A gente percebe, doutora, não sei se a senhora concorda, que tem uma evolução desse cuidado na gravidez, que até pouco tempo atrás, assim, décadas recentes, esses cuidados, eles não existiam de fato. Se a gente falar do cigarro, por exemplo, eu sei que não existem limites toleráveis para o consumo da substância cigarro. Mas, na minha geração, eu sou de 66, grávidas podiam ser vistas fumando ou até tomando um vinho. Hoje é um absurdo. Né? A gente está evoluindo bem com relação a isso? Existem cuidados que antes eram inexistentes? A gente está evoluindo bem até porque os hábitos estão melhorando, né? Hoje a gente vê muito menos fumantes, né? Hoje a incidência de fumantes nessa geração das mulheres que estão engravidando, né? Nessa faixa etária que elas estão hoje, é uma incidência muito menor. Então, o cigarro hoje, ele não tem sido um grande problema nas mulheres que engravidam. Mas existem outros? O álcool, outros problemas. Outros problemas, né? Sim, existem, assim, o sedentarismo é um deles, né? Às vezes o estresse, né? As mulheres, elas se poupam menos na gravidez e continuam trabalhando num ritmo acelerado demais. E às vezes, doutora, até mesmo a falta de informação. Tem uma frase, assim, muito recorrente, que a mulher grávida diz, eu estou comendo para 2. Né? Isso aí acaba que até hoje é algo que precisa
a gente precisa jogar luz nessa questão. Definitivamente, a mulher não precisa comer para 2 na gravidez, nem deve. Ela vai manter o ritmo de alimentação dela normalmente, certo? Ela não precisa aumentar a quantidade de comida do dia a dia porque ela está grávida, né? Ela tem que se alimentar de forma saudável. O importante é ter uma educação alimentar nesse período de gravidez. O ganho de peso, né? Claro, vai acontecer, é uma vida que está ali, né? Uhum. Mas a senhora falou da obesidade também, colocando aí um problema, né? Já, até como uma doença crônica, né? Como a obesidade é classificada atualmente, né? Sim. Mas se a gente fala de um planejamento de gravidez, a gente também fala no planejamento do próprio corpo da mulher para isso, né? Sim. A gravidez, hoje, o que a gente fala é que a mulher não deve ganhar menos do que 4 quilos, uma mulher de estatura média, né? Padrão nosso aqui brasileiro, né? Não, 4 quilos, porque os trabalhos nos falam que as mulheres que ganham menos do que 4 quilos, muitas vezes elas têm bebês menores. E isso pode ser ruim para o bebê, tá? Mas ela não deve, se ela ganhar 4 quilos já é o suficiente para ela não estar nesse grupo de risco, certo? E a gente deve evitar um ganho de peso para essas mulheres também de estatura média, né? Não mais do que 12 quilos, né? As mulheres que já não são obesas, que têm peso dentro da faixa da normalidade. As obesas, a gente já restringe mais o ganho de peso. Elas devem ganhar menos peso do que as mulheres que têm um peso normal para a estatura delas. Doutora, aqui no programa a gente tem um quadro chamado Mitos e Verdades. Se é mito ou se é verdade, quando a gente fala de gravidez de risco, é um pano, dá pano para manga, como se diz aqui em Minas, né? Tá preparado então? Vamos falar o que é mito, o que é verdade? Vamos. É o seguinte, vamos à primeira questão. Mito ou verdade, doutora? Gestantes que utilizam medicamentos para doenças crônicas têm mais chance de ter gravidez de risco? Verdade. É verdade? É verdade. Quem usa medicamento para as doenças crônicas, porque está indicado... Por exemplo, pressão alta? Pressão alta. Elas têm um risco maior durante a gravidez de desenvolver outras doenças hipertensivas que aparecem na gravidez, né? E outras doenças, por exemplo, de restrição de crescimento do bebê. Tá, mas ela não vai parar de tomar o remédio. Ela tem que continuar tomando. Tem que continuar tomando. Sim. Tem algum tipo de medicamento que é interrompido? Eles vão ser adequados. Alguns antihipertensivos precisam ser trocados. Quando ela vai engravidar, o cardiologista deve ser consultado e ela já adequa a medicação que não tem riscos na gravidez. Na amamentação, isso também deve ser um outro processo, né? Exatamente. Aí já faz o mesmo ajuste depois. Porque alguns não podem ser parados, não podem ser interrompidos, né? Mito ou verdade? Olha essa aí. Sobrepeso em mulheres gestantes é um fator de risco? É um fator de risco. Sobrepeso, a gente deve tomar cuidado. Essas mulheres sempre devem ser direcionadas para um acompanhamento com o nutricionista, né? E para fazer atividade física, para evitar ganhar mais peso ainda. A atividade física, a senhora fala até 9 meses, 40 semanas? Quantas semanas? Sim, elas podem fazer até, se elas estiverem adaptadas, elas podem fazer atividade física até o parto. Quando a gente fala de alimentação, né, aí entra um componente aí do desejo, né? Desejo, a gente só tem desejo de coisa boa, né? Não tem assim, eu quero comer agora alface. Não, né? É mais raro. É mais raro, né? Só um alfacezinho com tomate, não. É um milkshake de morango. Tem algumas coisas assim, né? Como lidar com isso? A gravidez, ela causa uma alteração de paladar que pode vir do simples desejo, tá? Até a uma perversão do apetite. Muito comum você ver mulheres que às vezes gostavam muito de chocolate. Na gravidez, elas passam a não gostar. Gostavam muito de comer carne e na gravidez ela passa a não gostar. E o inverso também acontece, né? Mulheres, às vezes, vegetarianas passam a ter vontade de comer carne na gravidez. Porque a gente chama isso de um pouco de perversão. E comer coisas assim que não são para comer. Por exemplo, arroz cru.
algumas mulheres gostam de comer arroz cru na gravidez. Então, essa perversão, ela acontece porque tem uma mudança das papilas gustativas da mulher que são por alterações hormonais. E aí tem sempre alguém que diz, né, uma vizinha, uma sogra, uma tia, fala, se não comer, o menino vai nascer com vontade, né? Aí é mito. Isso é mito, né? Sim. A outra questão, mulheres que já sofreram abortos e que engravidam novamente se encaixam no quadro de gravidez de risco. Isso é mito ou isso é verdade? Ela é verdade, né? Existem dois lados aí dessa afirmativa, tá? O primeiro lado são aquelas mulheres que têm doenças crônicas e perdas, né? Elas aumentam ainda mais o risco. E aí, quem tem perdas consecutivas, 2 ou mais, a gente realmente fica mais atento, porque elas têm um risco de ter novamente outro aborto, e aí elas precisam ser estudadas melhor, né? Fazer exames específicos. Mas, apesar disso, a gente também tem que entender que 15% de todas as mulheres que engravidam no mundo podem ter um abortamento ao acaso e não necessariamente estar com um risco aumentado. Porque essa perda ao acaso, que a gente chama, ela está muito relacionada com a formação do embrião. E nós temos que pensar assim, que são milhões de espermatozoides produzidos pelo homem, assim como divisões de óvulos da mulher. Então, algum deles pode ter um erro e na hora que eles se encontram... São infinitas possibilidades, né? Exatamente, ter um erro. E aí isso causa um abortamento, que ao acaso não quer dizer que vai se repetir. Sim. Certo? Quando a gente fala sobre essa questão, existem alimentos que podem ser, em algum momento, abortivos? Isso é mito ou é verdade, doutora? Ele é mais mito. Tá? Alimentos abortivos, assim, é muito raro. Eu sempre falo assim, por exemplo, chás. Algumas pessoas falam assim, eu posso tomar qualquer chá, porque tem um mito de que chás são abortivos. Esses que a gente conhece, que vende no supermercado, por exemplo, que são ervas, né, plantas que a gente conhece, né, geralmente eles não são abortivos. O problema é o desconhecido. Essas plantas selvagens que a gente não sabe a origem e tal, então essas eu peço para evitar porque a gente não sabe. E eles têm uma função de medicação, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Como a administração é como se fosse um remédio. Exatamente. Né? Tem outra questão também muito importante, que é quando a grávida tem muita azia, pode ser que o menino ou a menina é mais cabeludinha, tem muito cabelo. É mito. Isso é mito. Isso é mito. Mas a grávida tem muita azia, geralmente. Não está relacionado com o bebê, não, enfim. Não. A azia vai existir, né? Isso. Doutora, é mito ou verdade que mulheres que fizeram a fertilização in vitro se encaixam na gravidez de risco? Assim, as mulheres que já são saudáveis, que simplesmente têm uma infertilidade que às vezes é sem causa aparente ou a infertilidade é de causa masculina e fizeram uma FIV por causa disso. Essas mulheres nem sempre têm um risco aumentado, né? A gente agora tem que lembrar que muitas vezes as mulheres que fazem fertilização in vitro têm gravidezes múltiplas, gemelar, aí já é um risco maior. Então, essas mulheres sim. E as mulheres que têm doença crônica, elas também, sendo FIV ou não, elas já são de risco maior. A idade isoladamente, né, até, por exemplo, as mulheres que fazem FIV, elas são um pouco mais velhas, às vezes, né? Então, às vezes, pode ser um risco porque a chance de desenvolver doenças crônicas durante a gravidez, nas mulheres mais velhas, ela é maior. Então, a gente tem que ficar mais atento. Merece uma atenção. Merece atenção. Agora, sobre eclâmpsia. É mito ou é verdade? É possível prevenir a eclâmpsia? É verdade, né? A eclâmpsia é a crise convulsiva que acontece na gestante, mas na segunda metade da gravidez, decorrente de uma doença hipertensiva, que aparece na gravidez muitas vezes, certo? Quando você está fazendo um pré-natal de uma mulher, acompanhando adequadamente, você consegue fazer o diagnóstico da pré-eclâmpsia. E quando você faz o diagnóstico da pré-eclâmpsia, na quase totalidade das vezes, se você faz um acompanhamento adequado, você consegue prevenir a eclâmpsia, que é a crise convulsiva, né? Então isso faz sentido. Procede, né? Uhum. Olha essa questão. É mito ou verdade que a gravidez de risco exige que a gestante passe toda a gravidez em repouso?
É mito. É mito. Mito. Até as hipertensas, a gente pede para fazer atividade física. Se elas estiverem bem controladas, né, elas podem fazer atividade física e devem. As diabéticas, a mesma coisa, devem fazer. Quem muitas vezes precisa ficar de repouso são aquelas gestantes com risco de parto prematuro, porque entrou em trabalho de parto ou porque tem um colo do útero muito fino, com ameaça de abrir. Essas a gente pede o repouso. E essa chance de parto prematuro já é, em si, uma gravidez de risco? Sim, sim. Toda mulher que tem um risco maior de prematuridade, os gemelares, as mulheres que têm um colo do útero muito curto, quem já teve um parto prematuro anterior, elas já são de risco. Então, essas a gente tem que ter cuidado. Mais uma questão aqui. É mito ou verdade que uma vez gravidez de risco estabelecida, todas as outras gestações também serão de risco? Se for por doenças crônicas, na maioria das vezes sim. Se for por doenças fetais, muitas vezes não, certo? Porque às vezes o feto tinha uma alteração, não quer dizer que o irmão vai ter, certo? Mas a gente sempre começa esse pré-natal com um risco maior, porque é aquela coisa da vigilância. Né? Muitas vezes elas transcorrem a gravidez inteira como se fosse uma gravidez de risco habitual, mas a gente sempre tem um olhar mais cuidadoso. Doutora, como é que a senhora vê hoje, nesse momento social que a gente vive, uma insistência muito grande de algumas mulheres no parto natural? Como é que a senhora comunica isso para suas pacientes? Como é que isso deve ser observado desde o início do planejamento de uma gravidez? Porque nem sempre, a gente está vendo aí que são variáveis múltiplas que podem caminhar para um parto natural, mas às vezes não. O parto da mulher, né, ele é individual, certo? O que é bom para uma mulher pode não ser bom para outra. Então, o parto ele é adequado para cada mulher, certo? Então, se ele vai ser vaginal ou se ele vai ser cesariana, ele tem que ser adequado às particularidades dela. Isso é o primeiro ponto, tá? Mas a gente também tem que entender que o parto vaginal, por muitos chamados de parto normal, né, ele não é chamado de normal à toa. Ele é mais fisiológico, certo? Então, o que a gente tem que entender? Ele é mais fisiológico. A primeira opção para qualquer mulher, na hora que ela fala que vai engravidar, a gente tem que pensar mesmo no parto vaginal. Mas, à medida que a gravidez evolui, nós vamos vendo os critérios para que a gente chegue ao parto vaginal de verdade, né? Muitas, você não precisa fazer intervenção nenhuma, ela vai chegar no final da gravidez pronta para um parto fisiológico, parto vaginal. Diante de qualquer mudança, né, de qualquer intercorrência que a gente identifique, que fale que o risco dela pode estar aumentado e contraindicando o parto vaginal, né, a partir daí o parto adequado para ela não é mais o vaginal, é o cesariana, né? Ainda bem que hoje nós temos esse recurso. Pensa na Idade Média, a gente não tinha esse recurso. Então as mulheres, elas iam para o parto vaginal porque era a única opção, certo? E tínhamos resultados ruins. Um risco a gente sabe. Aumentadíssimo, né? Exatamente. Então, o parto ele tem que ser adequado àquela mulher. Cada mulher vai ter o seu parto, né? Não é porque a vizinha, a amiga teve um parto cesariana que para ela também vai ser bom. Pode ser o contrário, certo? E vice-versa. Então, eu acho que isso tem que ser a chave do sucesso de um parto bacana é a gente conversar muito durante o pré-natal. Se orientar. Eu acho que todas as mulheres devem procurar todas as informações que têm, né? E esclarecer as dúvidas com o seu obstetra. Exatamente. Certo? Elas têm que ter acesso a essa informação, elas têm que se identificar, né, com o parto e ela participar ativamente da decisão se o parto vai ser vaginal ou se o parto vai ser cesariana, é muito importante. Exatamente. E principalmente entender o que é informação real e verdadeira sobre essas questões. Por exemplo, a posição do bebê. Ela pode indicar uma gravidez de risco? Isso pode ser um problema? Pode. Para que o parto vaginal aconteça, né, de forma adequada, o posicionamento do bebê
ele deve estar adequado também, certo? Então, ele deve estar o parto melhor, né? É o parto em que o bebê está de cabecinha para baixo, né? Que a gente chama de parto cefálico, né? E na hora do trabalho de parto, ele tem que descer de forma adequada, né? Ele não pode defletir a cabeça, o ideal é que ele esteja com a cabeça fletida, certo? E o bebê que está sentadinho, né? É um complicador para o parto vaginal, porque a gente sabe que o maior diâmetro de um corpo do bebê é a cabecinha, certo? Então, se no parto vaginal a cabecinha vai passar primeiro, certo? Então, a gente tem certeza que o maior diâmetro do bebê já passou, o corpo vai passar também. Isso a gente está falando de proporção da mãe com o bebê. Se o bebê está sentado, na hora de nascer, o corpinho nasce na frente. E aí a gente não tem a certeza se a cabecinha vai passar. Então, por isso que o parto do bebê sentado, para que ele aconteça de forma vaginal, né, a gente tem que ter certeza. Ou a mulher já tem que ter tido um filho, e que a gente sabe que ela tem proporção para um bebê de 9 meses passar, certo? Mas se ela nunca teve, a gente tem essa dúvida. Então, a posição influencia, certo? Além de como o bebê desce durante o trabalho de parto. Muito bem, doutora Cláudia Laranjeira, muito obrigado por suas explicações aqui, sua generosidade aqui conosco, sua gentileza, sempre bem-vinda aqui. Pelas mulheres, né? Ah, sim, claro. Bom, eu quero te convidar para interagir conosco nas nossas redes sociais, mandar a sua opinião, mandar o que você está achando da nossa programação. A gente faz tudo com muito carinho e quer muito saber o que você está achando. A gente vai agora para um rápido intervalo e depois você vai conferir a nossa conversa com a fisioterapeuta Fernanda Moreira. Vamos falar sobre os tratamentos antes e depois do parto. É só um rápido intervalo, a gente volta logo.